E aí, Paloma, como é que foi para você ter gravado Decisão junto com o Roberto Plasma, pela direção do Roberto Plasma? Como é que foi para vocês? Foi muito bacana, né? Desde o convite até a execução, né, do filme. Foi, na verdade, muito gostoso, né? Tá fazendo o filme, principalmente com o Lucas, com o Rafa. Eram pessoas que eu já conhecia, o Lucas a longa data já. E o Rafa a gente se conhecia já há algum tempinho também. Nunca tinha contracenado com o Rafa, sempre achei ele um ator excepcional. E foi um prazer contracenar ali com ele, apesar das cenas não serem tão próximas, mas foi muito gostoso, assim, foi bem bacana, foi uma experiência única, né? Para quem só tinha feito teatro até então, foi uma experiência que não tem como expressar realmente em palavras o que ela significou e o que ela significa para a vida de um ator que nunca fez televisão e nunca fez cinema, né? Até tinha feito uma ponta na televisão, mas não tinha feito algo como curta, né? E Paloma, você já vem de uma família de atores, né? Sim. Como é que é isso? Que época que você começou? Então, que despertou as artes cênicas na em você? realidade, eu comecei a fazer teatro, né, na igreja. Então eu via a minha avó, a minha mãe, os meus tios. Eu tenho um tio que até hoje ele faz teatro amador também. Mas eu sempre via, né, eles fazendo. Então o que me incentivava realmente a fazer era estar nos ensaios com ele. Então eu lembro de peças que a minha mãe fazia e meu tio faziam, que eles cantavam, eram musicais, e eu lembro até hoje de todas as músicas, lembro de falas. E eu comecei a fazer com 5 anos, né, teatro. Então, comecei no amador mesmo, comecei na igreja a fazer e me apaixonei, né? Nunca foi a minha primeira opção, né? Eu falava que, porque eu gosto de cantar, é minha área, minha zona de conforto. E eu gostava mais dessa parte. Mas quando você começa a estudar um pouco mais, começa a se aprofundar, você começa a se apaixonar. E aí eu comecei a me apaixonar pelo teatro. E tem meu pai também, só que meu pai ele é profissional mesmo, ele é diretor de cena. E isso me ajudou muito também, porque meu pai é bem crítico, né? Então tudo que eu fazia, mesmo sendo muito pequena, ele sempre tinha aquele olhar crítico. Então ele me ajudava, ele sempre falava assim, você pode melhorar aqui, você pode fazer isso. E a minha mãe também, apesar de não ter a técnica, né, de ter estudado técnica, minha mãe sempre teve um olhar bem crítico e sempre me ajudou. Eu creio que isso assim foi um dos principais motivos para eu ter seguido esse caminho, ter buscado isso. Legal. E a tua maior área de atuação ela é teatral, né, Paloma? E como é que foi para você a atuação no cinema? Como é que você pode definir para nós essa diferenciação entre teatro e cinema? Bom, o teatro é uma paixão, né? Eu acho que para todo ator que começa no teatro é completamente diferente uma experiência da outra, né? Elas não têm comparação, são polos diferentes. Eu vejo que assim, o teatro, quando a gente cria um personagem no teatro, você se aprofunda de uma maneira que no cinema você também faz. Você tem aquela construção do personagem, você tem embasamento para a construção daquele personagem. O teatro você tem o começo, meio e fim. Você começa do começo, vai pro meio e depois você vai pro fim. No cinema não, no cinema é completamente diferente. E isso que foi o bacana da experiência, porque você começa a fazer, você fala, meu Deus, será que é assim mesmo que faz? Será que vai ficar legal? Porque você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo no teu personagem. Você tem que ter criado muito bem o teu personagem para que aquilo funcione. Principalmente quando se não tem fala. Porque você tem que ter uma certeza da tua expressão corporal. Você tem que ter montado aquilo já em você para ser algo natural. E isso é muito difícil. Porque no teatro você é grande. Você faz tudo muito grande.
E no cinema não, no cinema ele é mais moderado, é aquela coisa mais suave, né? Você não precisa fazer muita coisa para poder aparecer aquilo ali, porque a câmera já tá ali em você, né? Mas a experiência foi muito válida, porque isso me acrescenta como atriz, em questão literalmente da construção do personagem. Eu acho que a partir daquele momento eu já fazia... Eu era bem chata com a construção dos meus personagens. A partir daquele ali, eu acho que eu fui bem mais firme com isso, assim, de criar, de pensar. Foi até engraçado que depois que a gente fez o Decisão, começaram a vir ideias até de peças e criações de vários personagens. Então eu creio que isso me ajudou muito, assim, até mesmo na minha forma de pensar e no meu processo criativo. Acho que ajudou bastante, sim. Legal. Quando você recebeu o convite e você leu lá a sinopse da sua personagem, como é que você recebeu isso, já que ela não tinha fala? Então, Stanislavski, ele fala que não existe personagem pequeno, né? Existe ator pequeno. Uhum. Então eu creio que é exatamente isso, assim. Eu acho que não existe essa questão de não ter fala, ele ser algo pequeno. Eu acho que muitas vezes aquilo que não é dito, ele é muito mais visto, né? Eu creio que a expressão corporal, ela é a alma do ator, né? Charlie Chaplin, ele não precisava falar, os filmes dele eram mudos, né? Foi uma experiência bem diferente para mim, porque confesso que não foi fácil, porque ali envolve muitas questões. Um pouco de tempo depois, eu fui até buscar um pouco sobre teatro físico, e comecei a ver ali, e também, na verdade, o filme ele acabou sendo como um objeto de estudo para mim. Eu acho que tudo na vida de um ator é uma questão de estudo também, e eu acredito nisso. O filme foi muito disso pra mim. E assim, conta aí pra gente um fato engraçado que aconteceu nas gravações, que só quem participou ali da produção conheceu. Eu acho que o fato de descer e subir escada várias vezes, né, foi impressionante. Acabava a bateria, ou a memória do celular acabava. Era impressionante, assim. E o frio, né, tava muito frio, e o figurino, ele era de manga curta. Ai, a gente tremeu demais. Passei bastante frio, mas também o tanto que eu corri, olha, foi bem bacana. A gente tinha que voltar a subir escada, subir, descer a escada, subir, descer a escada, gravar os passos, né? Tudo muito complexo. A gente vê num todo, a gente não imagina como é feito, né? O encaixe de cada coisa. E leva tempo, né? Demanda tempo. Sim. Paloma, pra gente finalizar, então, cite para nós aí o momento que você considera o ápice do filme, aquilo que te chamou mais atenção no filme. Bem, o nome do filme já diz tudo, né? Decisão. O perdão, ele não é um sentimento, ele não é uma questão qualquer. O perdão, ele é uma decisão, você decide perdoar. Assim como o amor ele não é um sentimento, ele é uma atitude, né? Você decide amar. Então eu creio que no momento ali que o personagem do Lucas perdoa o personagem do Rafael e a minha personagem se vê ali numa encruzilhada. Ela fica confusa, mas ao mesmo tempo ela vê a essência daquele homem, ela vê que aquilo não vem do ser humano, porque realmente não vem, né? Quem já foi assaltado alguma vez na vida que sabe dizer que você não sente amor, né? Só realmente quando você está muito centrado e firmado em Jesus mesmo, quando você busca aquilo, quando você sabe o porquê do perdão, porque existe um porquê perdoar. Então eu acho que naquele momento
Eu criei essa personagem realmente pensando que ela não seria cristã. Pensando realmente no impacto na vida daquela jornalista. Então, quando eu imaginei aquilo, eu fiquei pensando naquela bomba atômica entrando no coração dela. Porque é uma bomba atômica. O perdão, ele é uma bomba atômica. Assim como a falta de perdão é, o perdão também é. Então, existem essas duas vertentes. E o filme fala justamente sobre isso, né? Que é uma virtude. Perdoar é um dom, né? É um dom que vem do Espírito Santo. E só através dele e por ele. E através de Jesus Cristo, é claro. Tá bom. Obrigada, Paloma. Obrigada pela entrevista. Tá? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.